O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém, havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava com ele. Ele havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque os meus olhos viram a vossa salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim, serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez quero dar boas-vindas com muito carinho e alegria de tê-los aqui na casa da padroeira de Minas Gerais. Também cumprimentar os que agora estão unidos a nós, graças à generosidade da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, a nossa grande benfeitora que nos permite levar a força do Evangelho, cuidando daqueles que mais necessitam e também a partir dos veículos de comunicação, a tantos lugares e a tantas pessoas que precisam ser iluminadas com esta luz. Celebramos o Natal do Senhor. O mistério do Natal é o mistério da luz por excelência. Nisto, o nosso mundo conseguiu captar com muita propriedade. Podemos ver que quando se quer ornamentar e trazer um sentido imediato a partir do mistério do Natal, se colocam luzes. Os pisca-pisca, grandes luzes, e aí a cidade se ilumina. Até aqui, este ano, coloquei pisca-piscas no presbitério para lembrar esse mistério da luz. E hoje, celebrando o mistério do Natal do Senhor, porque esta festa do Natal, ela não é somente no dia 25, ela é celebrada por 8 dias, como se fosse um único dia. Nós somos apresentados a Jesus como luz. A gente, no mundo de hoje, é permeado por luzes artificiais. Estamos muito rodeados da luz elétrica, das luzes dos equipamentos, do tablet, do telefone, da tela do computador. Tudo que a gente faz hoje tem um brilhozinho de artificialidade. E parece que para nós a luz se tornou algo banal. A gente não para mais para pensar o quão é importante para a vida humana a luz. Até se nós fôssemos voltar lá no nosso ensino médio, nas aulas de física, nós nos lembraríamos que a luz, ela é muito importante
até mesmo para desempenhar coisas essenciais na nossa vida. Porque é graças à luz que nós conseguimos, por exemplo, enxergar. Nós não enxergamos porque temos olhos, nós enxergamos porque existe luz. A luz incide nos objetos, nas pessoas, reflete nos nossos olhos e aí a gente consegue contemplar uma imagem. A vida se desenvolve também na natureza a partir da luz. Por exemplo, a vegetação depende da luz do sol para fazer a fotossíntese, tão necessária para a vida do mundo, não somente dos vegetais, mas também a nossa. A luz norteia o nosso trabalho. Por exemplo, quando os primeiros raios de sol começam a surgir, o nosso organismo começa a produzir um hormônio que já nos coloca, em certo sentido, no despertar. Por isso que a noite é mais propensa para descansar, porque a ausência da luz faz com que nós produzamos no nosso próprio organismo um outro hormônio para descansar. Vejam, a luz vai regulando o mundo e vai regulando também o nosso corpo. Mas há uma luz muito maior do que a luz, do que este elemento natural que foi criado. É a luz do próprio Deus. Luz tão radiante que São João, o mesmo que escreveu a primeira leitura, mas no seu Apocalipse diz que quando vier o dia do Senhor, nós nem dependeremos mais do sol, porque Ele mesmo será a luz mais radiante que o sol e não conhecerá a noite. Deus se apresenta ao mundo como luz. Ele é a luz de verdade. Mas Deus se apresenta ao mundo de uma maneira muito humana. A luz que veio ao mundo tem uma forma de criança. Esta criança é a luz do mundo. Quem o segue não anda nas trevas. Quem o segue tem a luz da vida. E nós precisamos hoje conseguir, meus irmãos, ser iluminados por esta graça de Deus. O Natal precisa fazer com que o meu coração e o seu coração seja permeado por esta força que nos faz enxergar, que é a luz. Se não temos a luz da graça de Deus nos nossos corações, nós vamos continuar vendo a nossa história, a vida humana, os acontecimentos do mundo, as pessoas que estão ao nosso redor, da maneira que a gente dá conta. E aí, vou usar de um exemplo. Por mais que nós conheçamos bem a nossa casa, né? Acorda de noite e não acende a luz. Você vai até conseguir chegar ao banheiro ou na cozinha, sei lá para onde se vai à noite, mas com muito mais dificuldade. Esbarra nas coisas, não consegue diferenciar se é uma camisa ou se é um lençol ou o que é que está pendurado. Vamos imaginar que você jogou alguma coisa na cadeira lá, um pano, porque falta a luz. Se falta Jesus na nossa vida, se falta Jesus na nossa alma, por mais que nós tenhamos tudo, nós não vamos conseguir enxergar com distinção. Vamos sempre arrastar neste mundo as apalpadelas, esbarrando e fazendo com que as pessoas se esbarrem em nós. E quantas feridas nós causamos em nós mesmos e nos outros, porque não conseguimos caminhar, porque não conseguimos enxergar. Olhar hoje para o menino Jesus, para esta doce criança na manjedoura, é perceber que Ele é a luz que tanto precisamos. É voltar a se encantar com as coisas simples, com as coisas de Deus, com as coisas do alto. É voltar a perceber que Deus quer iluminar o homem todo e todo homem, para que nós possamos resplandecer como Ele resplandeceu na noite do Natal. Hoje nos é apresentado, para entender este mistério, a apresentação de Jesus no templo. Conforme a lei dos judeus, 8 dias após o nascimento, os meninos, as crianças do sexo masculino,
tinham que ser purificadas e apresentadas no templo. Aí elas receberiam a circuncisão e o pai e a mãe ofereceria no templo de Jerusalém uma oferta, um sacrifício. Se fosse uma pessoa de posses, fazia o sacrifício ritual, ou seja, um novilho ou então um cordeiro. Mas se fosse uma pessoa mais pobre, o sacrifício era o sacrifício mais em conta, vamos dizer assim, né? Um par de pombinhas. E aí Jesus é apresentado no templo para cumprir a lei. Em tudo se fez obediente. E lá tem um homem, Simeão, que a ele foi dada uma promessa de que não morreria sem antes contemplar a salvação. Vejam, Simeão servia no templo. Todos os dias era uma quantidade significativa de crianças que iam ser apresentadas. O que fez este homem? Olhar para Jesus, tomá-lo do colo de Maria, sua mãe, e dizer: agora, Senhor, pode deixar o teu servo ir em paz, porque os meus olhos contemplaram a salvação que preparastes, luz para iluminar as nações. O que fez Simeão? Olhar para esta criança, como qualquer outra criança, como qualquer outro recém-nascido, e ver nele a salvação. Foi justamente a fidelidade de Simeão à escuta da palavra de Deus, que viu naquele menino a luz que ilumina as trevas. Só quem cultiva uma vida interior, só quem cultiva uma vida de oração é capaz de perceber as centelhas da luz de Deus, ainda que os olhos sejam ofuscados pela realidade. Se a gente não nutre o nosso coração na palavra, se a gente não é norteado na esperança da promessa de Deus, a gente pode desanimar e pode correr o risco de perder a graça que passa no cotidiano da nossa vida. Vejam, se Simeão tivesse desesperado, isto é, perdido a esperança, ele poderia ter passado do lado do Salvador sem que o notasse, porque o Salvador se fez criança, o Salvador se fez um de nós. A gente muitas vezes perde tanta graça na nossa vida, porque não cultivamos no nosso coração um espaço para contemplar a luz, para que os nossos olhos se configurem à luz de verdade. Claro, estou usando hoje toda esta linguagem da luz, porque hoje Jesus nos é apresentado como luz. Simeão diz, ele é a luz para iluminar as nações e glória para o seu povo Israel. E aí, a pupila do nosso olhar precisa estar configurada à luz. Quanto maior a intensidade da luz, mais os nossos olhos precisam se contrair para conseguir enxergar. Se a gente não consegue contemplar na intimidade da nossa oração, em espaços de silêncio que nós cultivamos, o fulgor desta luz que veio para iluminar, nós não vamos conseguir ver as suas centelhas na nossa vida tão humana, que às vezes a gente pode pensar assim, Deus não vai se dar o trabalho de se manifestar nesta vida minha, mas se manifesta nas coisas simples, no cotidiano. E contemplar esta luz nos faz também ser iluminados por ela. É por isso que São João nos diz na primeira leitura, aquele que diz estar na luz, isto é, aquele que diz que contempla Jesus, mas odeia o seu irmão, ainda está nas trevas. O que ama o seu irmão permanece na luz e não corre o risco de tropeçar. O sinal claro que de fato conhecemos quem é esta luz é muito fácil de identificar. Se somos iluminados por esta luz,
nós aprendemos a amar. Por isso, meus irmãos e irmãs, neste Natal que estamos celebrando, nós precisamos pedir a graça de ser iluminados pela presença da luz de verdade, que é o Salvador. Se a gente for iluminado por Ele, a gente vai tendo o nosso coração dilatado por esta luz para acolher o outro tal como o outro é e ajudar o outro a crescer e a ser melhor. Nós vamos conseguir dar de nós até para aquelas pessoas, me desculpem a expressão, que não valem muita coisa aos nossos olhos, que não merecem nossa atenção, que não merecem o nosso carinho, mas porque fomos iluminados, nós acreditamos. Se até nós tivemos chance por causa desta luz, qualquer outra pessoa que for iluminado pela força do amor pode se transformar num ser melhor, pode ser santo, pode mudar de vida e transformar este mundo num lugar melhor. Jesus nos compromete. Acolher a luz de Jesus nos compromete não só num testemunho no amor, mas nos compromete também em ser aquilo que Ele pede de nós. É por isso que Simeão diz algo que Maria não entendeu antes de passar pela cruz. Não é a profecia da espada, porque esta espada já começou a transpassar o coração de Nossa Senhora já neste momento. Porque imagina uma mãe que vai apresentar o filho na igreja, ou se nós fôssemos parafrasear a história, uma mãe que vai trazer o filho para ser batizado e surge alguém dentro da igreja, toma o menino no braço e diz para a mãe assim: este seu filho vai ser causa tanto de queda, quanto de elevação, quanto de erguimento para muitos, porque ele é um sinal de contradição. O coração da mãe se angustia no primeiro momento, mas de fato é assim. Uma vez que Jesus vem ao mundo, uma vez que essa luz se fez presente na nossa história, não dá mais para a gente fingir que ela não existe. Não dá para ser indiferente a Jesus. Não dá para ficar em cima do muro. Ou nós nos levantamos à sua luz, ou esta luz vai nos derrubar. Quantos se escandalizam com Jesus? E inclusive hoje na igreja tem muita gente escandalizada demais com Jesus, porque Jesus para muitos é muito rígido, é muito duro, não se aplica aos nossos tempos, né? E acabam tropeçando por causa do excesso de luz. Quantos acabam rejeitando esta luz, porque acostumaram-se nas trevas? E também é fato, se a gente fica muito tempo na escuridão, quando acende uma luz forte, o nosso olhar primeiro quer recusar aquilo, né? Chega até a doer. Mas este menino é um sinal de contradição. Sendo luz, ele é capaz de fazer com que muitas pessoas continuem na escuridão. Não porque ele não é capaz de iluminar, mas porque muitos ainda preferem continuar nas trevas do ódio, do rancor, da amargura, da falta de perdão, da ignorância, do que simplesmente acolher a luz que nos chama a alargar um pouquinho o nosso eu interior para amar de verdade. Que hoje, olhando para esta luz, nós possamos deixar que ela ilumine o nosso coração, para que nós possamos dizer como Simeão: agora os nossos olhos te viram, os nossos olhos te contemplam, nosso coração recebe a paz, porque foi iluminado com a força deste amor. Uma luz que veio não só para aqueles que são seus, mas que veio para o mundo inteiro. Que a luz de Cristo dissipe as trevas do nosso coração, nos faça caminhar com liberdade nos caminhos dele, para que, iluminados pelo amor, possamos amar e transformar este mundo na força do nosso testemunho, num lugar iluminado pela graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Por isso, irmãos e irmãs, de pé, apresentemos àquele que é a luz do mundo as nossas preces. A nossa resposta será: Jesus Cristo.